Fala aí, galerinha, aqui é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, arregaça aquele like e vamos nessa. Aqui ó, verbos, função sintática, né? Enfim, vamos ver a função sintática dos verbos, que é o que? Vamos lembrar o seguinte, quando você, há um tempo atrás, lá no sexto ano, quando você era do sexto, você via verbo a conjugação, né? Você via a classe gramatical e via a conjugação dos verbos. Aqui é a função sintática. O que significa função sintática? Que cada palavra tem uma função na frase. Você está vendo isso desde o sujeito. O sujeito é uma função sintática. Tá? Então vamos lá, vamos ver a do verbo. Então, ó, a função sintática dos verbos só pode ser duas. No caso, se for para resumir, é o verbo de ligação e o verbo significativo. Entendeu? Alguns já vi alguns livros chamando de verbo de ação. Então vamos lá. O verbo de ligação, você não consegue imaginar. Esse é o macete. E o significativo consegue imaginar a ação. Tá ok? Exemplo. Se eu falo assim, Pedro quebrou a janela do vizinho. Você consegue imaginar Pedro quebrando, o ato dele quebrar. Se você é com a pedra, com o pé, não me interessa. Agora, se você fala, Pedro é bonito, você não imagina ele sendo. Entendeu? Bonito, você imagina ele bonito. Então o verbo de ligação, todo o significado, né, todo o significante da frase, né, tudo que você consegue imaginar, ele cai sobre o adjetivo, quando é verbo de ligação. Agora, o verbo significativo não. Ele cai, toda a significação, ela cai sobre o próprio verbo. Pedro quebrou a janela, o ápice do significado é no verbo quebrar. Agora, Pedro é alto, o ápice é no alto e não no que é o verbo de ligação. Para facilitar um pouco a história, tem uma lista aqui de verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, virar, parecer e andar no sentido de continuar. Tá? Exemplo, se você chega... Peraí, deixa eu botar o parênteses aqui e fechar, né? Exemplo, se você chega e fala assim, fulano anda devagar, tudo bem, é verbo significativo, ele anda literalmente. Agora, se você fala, pô, fulano anda doente, ele não tá andando e tossindo, entende? O fulano não tá fazendo isso, quer dizer que ele tem estado doente, ok? Então, andar no sentido de continuar ou de permanecer, né? Aí vai entrar nessa lista de verbos de ligação. Aqui, exemplo. Pedro jogou bola ontem. Jogou. Você consegue imaginar ele jogando. Então é verbo significativo, porque todo o significado da frase acaba agregando ali no verbo. O ápice do significado. Agora, Pedro é alto. Verbo de ligação, porque todo o imaginário cai em cima do alto e não do é. Por isso que ele é só de ligação, ele liga. Agora os verbos significativos, né? Eles podem ser divididos em dois: intransitivo e transitivo. Transitivo precisa de complemento verbal, ou seja, o objeto. Não dá para a gente seguir adiante aqui sem você ter visto a minha aula, que já está aí no YouTube, né, de objeto, de complemento verbal, tá? Assim, complemento verbal, tá? Que eu falo do objeto, dos objetos, tá? Então, o transitivo, ele precisa de objeto, que é o complemento verbal. O intransitivo não precisa, ele pode ter, mas ele não precisa. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, o transitivo que precisa ter um objeto, pode ser transitivo direto, né? Ou seja, não tem preposição, porque é objeto direto, não vai ter preposição. Isso tá na aula lá de objeto, de complemento verbal. E pode ser transitivo indireto, que tem a preposição, porque vem do objeto indireto que precisa da preposição. Tá? Beleza, ele pode ser dividido. Aí como é que faz aqui? E a observação que eu botei. Quando você tem os dois em uma frase só, transitivo é objeto direto e indireto, né? Quando tem os dois complementos verbais, ele é chamado de bitransitivo, porque ele é transitivo direto e indireto, o verbo. Vamos ver alguns exemplos. Tiago quebrou uma cadeira. Tiago é o sujeito da oração. Faz a pergunta para o verbo. Quem quebrou a cadeira? Tiago. Tiago é o sujeito simples. Também dá para ver lá, dá uma olhadinha na minha aula de sujeito,
Tá maravilhosa. Enfim, quebrou uma cadeira. Vamos lá, o verbo é quebrar. Tampa até o verbo, depois do verbo aí. Tiago quebrou. Sozinho isso faz sentido? Não. Tiago quebrou, essa frase solta não faz sentido. Então ele não é intransitivo, ele é transitivo. Ok? Então, verbo transitivo. Ah, ele quebrou o quê? Uma cadeira. Tem preposição? Não. Então é um objeto direto. Portanto, é verbo transitivo direto. Tá? O que faz se o verbo ser transitivo direto ou indireto é o objeto. Dá uma olhada na aula de objeto. Tá acabando, vamos embora. Outro exemplo. Pedro gosta de bolo. Vamos lá. Faz a pergunta pro verbo. Quem gosta de bolo? Pedro. Então o corno do Pedro é o sujeito. Sujeito simples. Ok. Aqui é o verbo, gosta, tampa o resto. Pedro gosta. Sozinho isso não faz sentido. Então ele não é intransitivo, ele é transitivo. Botei o ponto aqui, tá? Ele é transitivo. Vamos lá. Ele gosta de quê? De bolo. Isso aqui não é preposição, meu amigo? Então é o objeto indireto porque tem preposição de. Vai ver lá a aula de objeto, caramba! Tem lá a lista de preposições das principais. Então, objeto indireto. Portanto, o verbo é verbo transitivo indireto. Por último, Ana morreu cedo. Antes ela do que eu. Vamos lá, tampa aqui. Quem morreu cedo? Ana. Ana é sujeito. Tá, morreu, tampa. Ana morreu. Faz sentido sozinho? Claro que faz. Então é verbo intransitivo. Acabou. Se ele é intransitivo, acabou, não tem mais o que se falar. Ele é intransitivo. Ah, mas esse cedo? Isso aqui já é uma coisa que você vai ver depois, tá? Quando você for ver adjunto adverbial. Não é agora, ok? Então a aula é essa. Obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus. Beijo do sinistro.